Bom dia, a paz. Estamos num lindo jardim, não é verdade? Somos as flores do Senhor. Ele nos criou e nos formou. Antes mesmo de que pudéssemos imaginar. Ele já tinha tudo escrito. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. É um privilégio ser usada pelo Senhor. Ainda mais quando eu olho para trás, né? Eu vejo o tanto que Ele já me transformou, o que Ele fez na minha vida. E fazer esse estudo, né? Essa pregação, enfim, me transformou mais ainda. Porque é um tema que faz parte da vida de todos nós, né? Que sem isso na nossa vida não existe relacionamento com Deus. Então, eu sou muito grata por estar aqui podendo falar sobre isso, porque primeiro operou em mim. E não foi só nesse ano, né? Deus me preparou durante muito tempo para que eu pudesse chegar aqui nessa manhã e falasse desse tema. Então, o tema é o poder da oração na vida de uma mulher de fé. A gente veio falando de fé, né? E agora a gente vai falar de oração, porque não adianta a gente orar se a gente não tem fé, não é verdade? Eu vou falar um pouquinho, que Deus me falou ali na hora do louvor, um pouquinho da transformação que Ele fez, né, na minha vida, através da oração. E foi algo assim tremendo, porque uma vez eu até confidenciei isso numa das aulas que a gente teve da célula, que eu tinha muito problema com a oração, porque eu falei assim, por que a gente ora, né? Por que a gente fala com Deus se Ele já sabe tudo, se já está tudo escrito, né? E eu tinha essa dificuldade, eu orava, mas orava meio sem entender, sabe? E aí, ao longo da vida, Deus foi me mostrando que a oração nada mais é do que o nosso relacionamento com Deus. Porque para a gente conhecer as pessoas, a gente precisa falar com as pessoas, não é verdade? E com Deus é a mesma coisa. A gente precisa ter tempo com Deus, a gente precisa falar com Ele e ouvir, porque a gente não conhece ninguém sem ouvir, né? A nossa fé, ela vem pela palavra de Deus. A gente conhece a Deus e porque a gente conhece a Deus, a gente quer se relacionar com Ele. Porque se Ele fosse uma pessoa ruim, a gente não ia querer se relacionar com Ele, não é verdade? A gente ia conhecer e falar, nossa, é uma pessoa ruim, não quero. E não, Deus, a gente vê quanto Deus é maravilhoso, né? E Deus transformou tanto a minha vida que eu só tenho gratidão a Ele, sabe? Eu era uma improvável. Eu era tão improvável que quando eu era adolescente, eu falava, se eu chegar aos 30 anos viva, eu vou me matar. Porque eu não tinha o menor valor pela minha vida. Eu não via valor na minha vida. E Deus me mostrou o valor que eu tinha para Ele. Eu podia não ver, mas Ele falou, você tem valor para mim. E aí Ele foi fazendo essa transformação. E eu, aos 30 anos, estava dando à luz a primeira promessa, assim, palpável, né? Assim, que o Senhor me prometeu, que foi a Débora. Quem me conhece sabe que eu tive uma perda antes dela, né, e tudo mais. E eu sou muito grata, porque desde lá Deus tem trabalhado no meu coração, tem me transformado, tem falado comigo, mas isso só é possível através da oração. E eu vou começar com um texto de Lucas 11, dos versículos 5 a 13. Amém? Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães?
Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E o Espírito Santo nada mais é do que a presença de Deus em nós, né, gente? Isso é tremendo. Deus, meu Pai, te peço, Senhor, que Tu o conduza, Senhor, tudo que eu vou falar nessa manhã, Pai. Que o Senhor acalme o meu coração, Senhor, e que o Senhor traga paz, Senhor, para que eu possa ministrar daquilo que Tu tem falado, Senhor, comigo, e que eu possa transmitir, Senhor, aquilo que está no Teu coração, meu Pai. Que possamos, Senhor, ser solos férteis e que possamos frutificar daquilo que temos aprendido de Ti, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Naquela época, a hospitalidade era um valor extremamente sagrado e, assim, uma obrigação social, né, para a cultura judaica. Então, mesmo que alguém chegasse de surpresa na sua casa, se você não tivesse nada para oferecer, era um motivo de vergonha. Então, por isso que ele foi lá, meia-noite, na casa do amigo dele e falou assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso, porque senão ele ia ser envergonhado com isso, né? Então, por isso que ele foi lá insistir com o amigo dele para que pudesse lhe ajudar. Esse trecho ele é uma continuação da resposta de Jesus aos discípulos, que pedem para ensinar Luiz a orar, que aí ele vem com a oração do Pai Nosso e aí ele continua, né? E Jesus, com essa parábola, ele quer ilustrar a necessidade da perseverança e insistência da oração. Se um homem pode atender, né, se uma pessoa assim do nosso convívio pode atender a um pedido nosso, quanto mais Deus, né, pode fazer isso por nós. E aí, assim, o que significa um incômodo, né? Eu fui ver o significado no dicionário, né, na internet, né, porque ninguém mais tem dicionário. E um dos significados da palavra incômodo é impudência, que significa falta de vergonha, e também pode significar impertinência. Logo, o vizinho que estava sendo impertinente ao bater tão tarde na casa do amigo, ele estava enchendo o saco, estava sendo incômodo, ele foi devido à grande necessidade que ele tinha. Então, ele teve coragem e ele teve ousadia de pedir ajuda para esse amigo dele. Então, devido à persistência, à insistência daquele amigo, ele ia acabar ajudando, para falar assim, não, vai, toma esse pão logo e pare de me perturbar. Ele ia pela insistência. Não é porque ele era amigo, não, porque o amigo estava enchendo o saco mesmo. Então, a gente tem que ter a mesma coragem dessa pessoa, de pedir, de insistir, né, de chegar a Deus, acreditando que vamos ser socorridos. Porque se a gente acredita numa pessoa que a gente pode ser socorrido, a gente tem que se aproximar de Deus também, cheias de fé, com tudo que necessitamos. A gente tem que ter fé de chegar a Deus, de falar assim, olha Deus, eu preciso disso. Nem que seja, às vezes é só até espiritual mesmo, às vezes a gente está com dificuldades espirituais, assim, tipo, por conta de problemas emocionais, e a gente tem que chegar, se abrir para Deus, né? Falar com o coração sincero diante de Deus. Porque Deus ele é muito mais gracioso, cuidadoso, poderoso e infinitamente mais amoroso que qualquer pessoa. Então, Ele vai ouvir os nossos pedidos, Ele vai nos atender conforme a sua soberana vontade, e Ele vai fazer isso melhor do que qualquer pessoa. Porque a gente, na nossa limitação humana, a gente não pode ajudar uma pessoa, às vezes, na saúde. O que a gente pode fazer, de repente, levar um médico, mas a gente não tem poder para curar aquela pessoa. A gente pode ajudar sendo um apoio, mas Deus faz infinitamente mais do que o nosso próximo. E aí tem uma pergunta, né, que eu quero fazer para vocês. Mas, Renanda, eu quero fazer para vocês. Como fortalecer
a minha vida de oração e ver, e ver Deus agir? Como é que a gente vai fortalecer a nossa vida de oração e ver Deus agir? O primeiro ponto foi, como eu comecei, não existe oração sem fé. Lá em Hebreus 11, 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, assim, não basta só a gente crer que Deus existe, mas a gente precisa buscar. Nós precisamos nos aproximar de Deus por meio da fé e nos relacionarmos com Ele por meio da oração. E assim, nós seremos recompensados. Porque só crer não adianta de nada. A gente precisa crer, buscar, nos aproximarmos diante dele pela fé, nos relacionarmos pela oração, e aí nós seremos recompensados. O segundo ponto é que Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Isso está lá em Salmo 116, 1, 4. Aí eu vou pedir para vocês abrirem para a gente poder ler juntas. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. E aí, nesse trecho, a gente pode ver que Deus exibe o seu amor ao ouvir a nossa oração e através da oração. Nós também sentimos esse amor, né? Esse amor que temos pelo Senhor, ele vai crescendo à medida que experimentamos a obra de Deus entre nós e em nós. Porque Deus age entre nós, nós vemos o agir de Deus entre nós e em nós. Mas a gente só pode experimentar se o buscarmos com o coração sincero, e o principal meio é a oração. Não tem como a gente buscar a Deus de outra forma, nós precisamos buscar a Deus através da oração. E o terceiro ponto para fortalecer a nossa vida de oração e ver Deus agir, é que não é sobre quem ora, não é sobre a Renanda que está orando, mas é sobre o Deus a quem a gente ora, é sobre quem a gente está pedindo, né? E no mesmo Salmo 116, 5, 7, a gente vê quem é o Deus. Versículo 5, 116, versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso, o Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Então, a gente vê quem é Deus. Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele revela a sua bondade na resposta à súplica desse salmista e mostra que não está longe enquanto seu povo está sofrendo. A fé que o salmista tinha o levou a orar. Foi muito importante para o salmista saber a quem ele estava pedindo. A quem ele estava clamando o levou a descansar em meio à luta. Ele estava sofrendo, a gente vê aqui nos Salmos que ele estava sofrendo. Mas quando ele clama ao Senhor, o Senhor traz descanso para a alma dele, mesmo no meio da tribulação. E conforme ele ia vivendo as experiências com Deus, maior era a consciência dele sobre a quem ele orava. Porque conforme a gente vai tendo experiências com Deus, a gente vai falando assim, nossa, que Deus tremendo. Nossa, e a gente vai enxergando a nossa miséria, né? Você fala assim, eu não sou nada. Olha como Deus tem se revelado para mim, olha como Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Às vezes a gente acha, pô, Deus não fez nada. Você que pensa. Se você parar para enxergar mesmo os detalhes das coisas que Deus fez na sua vida, Ele fez muita coisa. Ele fez muita coisa. E aí, conforme ele ia vivendo isso, mais real se tornavam as noções que ele tinha sobre quem era o Deus a quem ele clamava.
Lá em Marcos 11, 24, diz assim: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Mas a gente não pede, a gente não chega em oração ao Senhor de qualquer maneira. A gente chega a Ele com o nosso coração sincero. Porque assim, quando a gente está com o nosso coração ancorado no Senhor e clamamos a Ele piedosos, humildes e segundo a vontade dEle, a gente precisa orar crendo que o Senhor vai nos entregar. Porque não é, eu quero um carro para mostrar que eu tenho um carro. Eu quero um carro por quê? Qual o propósito do meu carro? É para eu aparecer? Ou é para eu cumprir algum propósito do Senhor na minha vida, nas nossas vidas? Porque pode ser para abençoar outras pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um coração inclinado para o Senhor. Porque até as nossas orações, quando a gente tem um coração inclinado para o Senhor, Ele vai conduzir de acordo com o coração dEle. O nosso coração fica alinhado ao coração do Senhor. E a gente vai vendo isso também ao longo desse estudo. E aí eu vou voltar para o nosso texto base, lá no versículo 9 desse texto, os verbos peçam, buscam e batam, eles estão no imperativo. Eu sou ruim em português, tá, gente? Eu estudei para fazer isso aqui, porque eu sou ruim. Então, o que significa o verbo estar no imperativo? É porque é uma ordem. Então, Jesus encoraja a oração como um hábito contínuo. Peçam, buscam, batam, insistam. É uma ordem de Jesus, que a gente continue orando, que a gente continue pedindo, buscando. E isso tem que ser um hábito contínuo na nossa vida. E aí no versículo 13, ele deixa claro que o melhor que podemos pedir ao Senhor é buscar... Não, desculpa, me perdi no papel. O melhor que podemos pedir no Senhor e Ele nos dará, porque quando nós pedimos, é o Espírito Santo. A melhor coisa que a gente tem para pedir para o Senhor, primeiro de tudo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai guiar toda a nossa vida. Ele habita em nós e Ele vai nos direcionar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pedir ao Senhor é o Espírito Santo. Para Ele habitar em nós, para Ele nos conduzir, para Ele conduzir a nossa oração. Né? Então, é a primeira coisa que a gente tem que pedir. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, está escrito assim: orem sem cessar. É um versículo só com isso. Orem sem cessar. Isso quer dizer estar na presença de Deus no decorrer do nosso dia a dia, de maneira consciente e ter comunhão pessoal e contínua com Deus. Nós temos que ter uma comunhão pessoal, íntima, próxima com Deus continuamente, de forma consciente. A gente tem que ter consciência que estamos na presença dEle a todo tempo, que Ele está conosco a todo tempo. Se a gente está andando na rua sozinha, está com algum medo, Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Senhor, olha, eu estou insegura em relação a isso. Porque Ele está com a gente todo o tempo. Então, a gente ora sem cessar. A gente está lavando uma louça. Senhor, eu tenho uma coisa assim para fazer isso e isso. A gente está trabalhando. Senhor, eu lembrei disso. Senhor, me ajuda nesse trabalho. Eu estou com uma dificuldade de fazer esse trabalho. Porque o Senhor está com a gente o tempo inteiro. A gente precisa orar sem cessar o tempo inteiro. E fora as oportunidades que a gente tem para falar dEle também. Ele vai quando a gente está na rua e a gente, de repente, encontra alguém com um coração aflito, alguma coisa, a gente... Senhor, me ajuda. Ali naquela hora, você já pede, você já fala, Senhor, me ajuda a falar com essa pessoa, coloca as palavras certas na minha boca para eu falar com essa pessoa, né? E aí, mas afinal, assim, qual é a definição de oração, né? Vocês já pararam para pensar, o que é oração, né? A oração é falar com Deus, é se relacionar com Deus, isso tudo eu falei. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo. Eu vou ler um pouquinho aqui, tá, gente? Porque eu tirei trechos de um livro que eu estou lendo e no final eu vou mostrar ele para vocês. A oração é um conhecimento humilde da nossa própria falta de habilidade. Nós não temos habilidade, então é a nossa própria falta de habilidade. E da grande habilidade de Deus em prover o que realmente necessitamos. Porque a gente não sabe o que a gente precisa, a gente acha que sabe, mas Deus é que sabe o que a gente precisa, né? E é o derramamento respeitoso, porque a gente não chega ao Pai de qualquer maneira, nós chegamos com Ele de maneira respeitosa, não é, Deus, eu vou dobrar o seu braço e você vai me dar o que eu quero, não é assim.
Então, é o derramamento respeitoso e persistente dos desejos do nosso coração ao único que é capaz de mudá-los ou realizá-los. Porque, às vezes, a gente tem um desejo que é lícito, né? Não faz mal a ninguém, é um desejo que você fala, poxa, eu só queria isso. Mas, de repente, não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, ele pode mudar. Ou ele pode realizar, porque ele pode ter propósito nesse desejo. E aí, a oração também trata-se do nosso anseio em ter comunhão com Deus, a nossa vontade em ter comunhão com Deus. Essa frase eu tirei desse livro que eu estou lendo. Orar significa um encontro com Deus que envolve os afetos do coração e as convicções da mente. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que é a junção dos nossos sentimentos com o que conhecemos de Deus, com o que está escrito na palavra. Porque se a gente só ora sem conhecer a palavra, porque a palavra é Deus, né, gente? A palavra ela não fala sobre a gente, a palavra não fala sobre as circunstâncias, a palavra fala sobre Deus. Então, quando a gente lê a palavra, a gente conhece o Deus a quem a gente ora, a gente une as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós entendemos do que Deus é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Eu vou ler um outro trecho desse livro, esse é maior, não é uma frase, é um trecho. Diz assim: a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação, a reordenação dos nossos afetos. Deus nos reorienta. A oração é o modo pelo qual Deus nos concede muitas das coisas inimagináveis que tem para nós. Nós nem imaginamos o que Deus tem para nós. Lembra, eu vou parar aqui um pouquinho nesse trecho que fala assim, eu sempre lembro desse versículo que Deus fala assim, infinitamente mais. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, né? E aí ele fala assim, continuando o trecho do livro. Aliás, do ponto de vista de Deus, a oração confere confiabilidade para que Ele nos dê muitas das coisas que mais desejamos. É a maneira de conhecermos a Deus, o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo que necessitamos fazer e ser nessa vida. Devemos aprender a orar. Temos de aprender. E aí, o que ele quer dizer para a gente nesse trecho? É que Deus nos transforma através da oração. A oração traz transformação. Ele nos faz enxergar em nós mesmos, nos faz ver aquilo que precisa ser mudado e nos faz enxergar quem Ele é, e por nos revelar quem Ele é, aprendemos a tratá-lo como Deus. Então, Deus nos transforma para que podemos tratá-lo como Deus. Porque, às vezes, a gente acha que Deus é Papai Noel. E não é. Deus não é Papai Noel. Deus é muito mais. Deus é um pai que cuida dos filhos. E pai faz o quê? Disciplina. Pai não dá tudo o que a gente quer, porque pai sabe o que é melhor para a gente. E Deus é isso. Vou voltar. E tudo isso nos traz confiança ao Deus a quem servimos e nos molda segundo a vontade dEle. Isso nos traz paz e a confiança que precisamos para viver enquanto estivermos aqui. Porque a gente precisa de paz e confiança em Deus para vivermos aqui. Porque senão a gente se perde. A gente vai para um rumo muito perdido, né? E aí, assim, às vezes, no momento de tribulação, a gente fica assim, mas como eu vou sentir contentamento, né, essa paz, essa confiança no meio das circunstâncias? Todo mundo conhece a história de Jó? Então, eu vou falar aqui um pouquinho. No fim do livro de Jó, nós vemos que é possível ter paz, ter contentamento, ter confiança. Mas ele só consegue isso por meio da oração, porque você vê que o tempo inteiro Jó está falando com quem? Jó está falando com Deus, né, no livro dele. Então, quanto maior a clareza com que Jó enxergava quem era Deus,
mais plenas as suas orações se tornavam, passando da queixa à confissão, ao apelo e ao louvor. E, no fim, Jó é completamente transformado e se torna capaz de enfrentar aquelas situações que ele estava vivendo na vida dele. E qualquer outra que viesse, porque depois do que ele passou, ele falou assim, Deus, eu já entendi quem é o Senhor. Agora eu posso passar por qualquer coisa na minha vida. E aí ele alcançou, por conta disso que ele passou e por conta desse relacionamento que ele teve com Deus, essas orações que ele levou diante de Deus, ele teve um caráter refinado por conta dessa interação. Ele ouviu a palavra de Deus e Deus respondeu a oração dele. Ele ouviu, ele clamou, Deus respondeu a oração dele. E ele teve um caráter refinado diante do Senhor. Mas foi fácil? Não foi. Ele perdeu os filhos. Imagina perder um filho, gente. Perder as coisas. Deve ser ruim. Deve ser ruim perder coisas. Perder uma casa, mas perder os filhos, gente. Perder tudo que ele tinha. E ele vivia retamente diante do Senhor. Imagina a cabeça dele. Eu falo, caraca, eu estou vivendo, estou fazendo tudo certinho. O que está acontecendo? E ainda tinha um monte de amigo para acusar ele. Fala assim, tu é ruim, tu fez alguma coisa errada. A esposa dele fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Imagina, gente, tudo que Jó passou, ele não foi fácil. Você acha que, não, estou tranquilão aqui, estou de boa. Não foi, gente, não foi. Jó passou mal perrengue e ali, conversando com Deus, escutando a palavra de Deus, e não foi fácil. Mas ele, no final, foi da queixa ao louvor. Então, assim, o poder das nossas orações não está no nosso esforço ou na nossa luta, mas ela está no conhecimento que a gente tem de Deus. Então, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. E quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais o conhecemos através da sua palavra, quanto mais perseveramos em caminhar com o Senhor, mesmo em meio às lutas, saberemos quem é o Deus a quem servimos. Pediremos insistentemente e veremos suas obras e teremos as respostas das nossas orações. Amém? Mas a vida de oração, gente, ela não é algo que a gente experimenta individualmente. Ela não é algo para a gente viver só a gente. Ela não existe o nosso momento único, eu e Deus, mas existe um corpo. Porque a Adriana está falando assim, a gente é igreja, eu sou igreja sozinha. Não, nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Deus falou que eu sou a igreja. Não, Deus falou que você é a igreja. Não, Deus falou que nós somos a igreja. Nós precisamos um dos outros. Como é que Deus vai edificar a igreja se todo mundo está vivendo sozinho nas suas casas? Porque se eu não tenho gente do meu lado para eu praticar o perdão, para eu praticar o amor, eu não vou ser refinada. Quem quer ser refinado? Eu quero ser refinada. Eu quero conviver com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com quem Deus mandar na minha vida. Seja bom, seja ruim, mas eu creio que Deus vai me refinar através do convívio das pessoas, né? Então, a gente vê nas cartas de Paulo, a maioria das cartas deles, eu não botei aqui, senão eu fiquei com medo de me estender muito, mas a gente vê na maioria das cartas de Paulo, lá em Efésios, você pode ver, é uma delas, que foi uma das que eu li, vemos que ele está sempre orando pela vida espiritual da igreja. Então, eu convido cada uma de vocês a pensar numa irmã e orar pela vida espiritual dessa irmã, seja durante a semana, seja um dia, mas orem pela vida espiritual umas das outras. Porque a nossa vida espiritual, como a gente viu lá no final, é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Quando a gente tem plena comunhão com Deus, a gente vive melhor aqui, né? A gente aceita melhor os desafios. Não que seja mais fácil, mas fica mais leve a caminhada, porque a gente sabe o Deus a quem a gente está servindo. Então, a gente precisa nos fortalecer em oração umas pelas outras, né? É lícito, tá, gente? A gente orar por bens materiais, pela saúde, pelos familiares das nossas irmãs, né? Mas ponham em mente a vida espiritual, porque é muito comum a gente orar pelo palpável, pelo que a gente vê. Quando a gente vê uma irmã sofrendo com saúde ou com familiar,
Isso é palpável, a gente está vendo. Mas a gente precisa orar pela vida espiritual das nossas irmãs também. Tá bom? E isso, né, quando a gente ora pela vida umas das outras, a gente vai crescendo em fé como igreja, né? Como nós vimos, nós experimentamos de Deus também quando Ele realiza as obras dele no nosso meio. Então, a gente precisa estar sempre em oração uns pelos outros também. E aí, eu já estou chegando ao fim. Eu fui rápida, gente. Eu já estou chegando ao fim. De tudo que eu falei aqui, eu gostaria que vocês guardassem 4 coisas. Orem sem cessar, com um coração sincero, piedoso, humilde e segundo a vontade de Deus. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês é: a oração é capaz de nos transformar e transformar as situações ao nosso redor, e assim nos fazer conhecer melhor a Deus. A gente vê na Bíblia quantas situações Deus transformou, né? Eu não estou me lembrando agora da passagem, mas acho que é Moisés. Não é Moisés, não. Ai, meu Deus. Eu não vou lembrar, gente. Mas tem muitas situações que, por exemplo, teve o rei que falou que Deus já tinha decretado que ele morreria e ele clamou e Deus não o matou. Então, assim, tem várias situações. Tem histórias de mulheres inférteis que conseguem ter filhos. Várias situações Deus mudou. Até a própria história de Esther, né? Se ela chegasse na presença do rei sem ser convocada, ela morreria. Mas aí ela convocou o povo para estar jejuando e orando com ela, e ela foi e não morreu. E Deus estendeu o cetro e atendeu. Então, assim, são várias situações que Deus muda diante de nós, né? E uma vida de oração, o terceiro ponto uma vida de oração precisa ser alimentada da palavra de Deus. E isso faz parte da nossa vida de oração. Ler a Bíblia, conhecer melhor o nosso Deus, isso faz parte da nossa vida de oração. Isso vai refinar, isso vai melhorar as nossas orações, vai melhorar o nosso coração diante de Deus. Então, a gente precisa conhecer a Deus para ter uma vida praticante de oração, uma vida de oração fértil, tá? E o quarto ponto, é o quarto, né, gente? Uma vida de oração não é apenas individual, ela precisa ser um corpo também. Então, nós precisamos clamar como corpo também, orar pela vida espiritual umas das outras. E a Adriana falou que no final ia ser diferente, é por isso. Nós vamos clamar pela vida espiritual umas das outras. E eu queria convidar vocês a fazer duplas ou trios, né? Para estarem orando umas pelas outras. Oi? É o livro. O livro que me ajudou nessa pregação, né? Esse aqui é Oração, o nome do livro. Ele é do Timothy Keller. E o subtítulo, né? Experimentando intimidade com Deus. Então, a oração é um momento de intimidade com Deus. Eu ainda não acabei, estou lendo, porque eu sou mãe, gente. Muitas coisas nessa vida, mas eu vou lendo. E é um livro muito bom. Me edificou bastante, tem me edificado. E eu estou ansiosa para continuar lendo, porque a oração é o nosso maior alimento, assim, nosso maior recurso para nos achegarmos a Deus, para nos transformarmos e para transformar as situações. É isso que eu vim deixar para vocês. Espero que Deus as abençoe e continue enchendo o coração de cada uma. Vamos orar, vamos fazer duplas ou trios e vamos orar pela vida espiritual umas das